Ô, gente, vocês não perceberam que isso não é um efeito? É real. É a minha vida ultimamente que está representada por esse fundo aí. Ai, que chique, adorei. Boa noite para o restante da turma que está entrando. Tudo bem? Olá! Boa noite. Opa, será que eu consegui ajeitar aqui? Como é que foi a semana de vocês? Como é que estão sendo as aulas? A aula de filosofia foi tudo certo? Que bom. Graças. Cadê? 12 pessoas. Vou já deixar o slide aberto aqui. É verdade. Imaginei. Ué, cadê todo mundo? Entrem logo. Mas eu posso mandar o slide para vocês, porque fica melhor, gente. Porque assim, Pode mandar o slide, professora. nós já temos um tempo Porque se a gente reduzido, ficar né? esperando o pessoal escrever, vai demorar mais a Exatamente. aula. A gente já tem um tempo reduzido. Então, esse conteúdo, por exemplo, que eu vou passar hoje para vocês, eu tive que cortar um monte de coisa, senão a gente vai ficar vendo a antiguidade clássica o ano inteirinho. Então, eu estou tendo que cortar muitas informações e estou colocando o essencial aqui para o Enem. Se acontece algum atraso ou algum imprevisto assim, que eu tenha que adaptar o tempo de alguma forma, a gente pode acabar perdendo um pouquinho de tempo. Então, eu vou disponibilizar o slide para vocês de boa depois. E aquele esquema de sempre, né? Uma semana depois, aproximadamente, ou alguns dias, eu mando o slide e mando também o material. O slide eu mando logo quando termina a nossa aula, né? Mas o material escrito, tudinho direitinho, com uma informação mais completa, aí eu já encaminho para vocês na semana que vem, provavelmente, tá? Mas não se preocupem com isso. Vou mandar aqui no grupo que a gente já vai começar. Que já são 10 para as 9. Então tá. Vamos seguindo aqui. Para nossa antiguidade. Como eu estava comentando com vocês, eu estava fazendo um cálculo da quantidade de aulas que a gente vai ter e eu vou ter que cortar muitas informações. Então, os conteúdos que eu vou passar aqui para vocês, eles vão ser, querendo ou não, um pouco mais resumidos. Mas, de forma alguma, isso vai prejudicar vocês. É só que, por exemplo, na aula de hoje, que vai ser sobre Grécia, eu não vou poder tratar de mitologia, porque apesar de ser um assunto extremamente interessante, apesar de serem informações também importantes, assim, até mesmo para conhecimentos gerais, né? Não vai dar tempo, isso pode acabar fazendo com que o conteúdo atrase. Então, eu tive que sintetizar aqui alguns pontos importantes em relação à organização política e organização social desses grupos aqui que a gente vai ver. Então, o decorrer, as nossas próximas aulas, elas vão ser mais ou menos assim. Eu estava calculando o tempo que a gente estava levando, por exemplo, nos últimos conteúdos, e infelizmente não tem como eu ver a fundo algumas discussões. Boa noite para quem está entrando, tá bom?
Daqui a pouco a gente já vai iniciar. Na verdade, daqui a pouco não. Já vou iniciar, senão a gente não vai sair daqui nunca. Então tá. Peguem um cafezinho de vocês, o caderno e a caneta. E agora vamos nos deslocar para a Grécia Antiga. Grécia Antiga, gente, é o conteúdo que mais, de antiguidade, é o conteúdo que mais cai no Enem, junto com Roma Antiga também, tá? Então, são as duas civilizações que é selado cair alguma questão dessas na prova, tá? Principalmente relacionando com questões de filosofia, porque a ideia do Enem é justamente essa, fazer esse diálogo entre as várias disciplinas. Então, os conteúdos de Grécia, por exemplo, eles estão sempre caindo junto àquela sociedade, tá? Então, a gente vê muito essa relação aqui. Então, é um conteúdo extremamente denso. Verdade, aqui Só um também. minuto, tá? Como tá falhando o áudio? Aqui também tá cortando o áudio. Só um momento, gente. Construídas neste momento que nós estamos trabalhando aqui. E não só a democracia, tá, gente? Muitas outras coisas em relação à cultura, elas também se deram início aqui nessa antiguidade clássica da Grécia, tá? Eu trouxe aqui um mapa para a gente compreender de qual espaço que a gente está falando. Nós temos aqui o mapa mundi, e a Grécia, ela está localizada um pouquinho acima aqui, olha, da África do Norte, próxima à Península Itálica, e ela é banhada pelo Mar Jônico e pelo Mar Mediterrâneo, e também tem aqui a presença do Mar Egeu, tá? Então, toda essa região aqui era o que caracterizava a Grécia na antiguidade, tá bom? E é sempre bom lembrar, e eu gosto sempre de falar isso, que nessa época aqui da antiguidade, o centro comercial do mundo inteiro era principalmente no Mar Mediterrâneo, tá? Então, as sociedades que elas estavam localizadas aqui nessa região, elas tinham muitas vantagens. Porque todas as trocas comerciais, todos os contatos, os intercâmbios, eles todos rolavam justamente aqui, através do Mar Mediterrâneo, tá bom? O primeiro ponto para a gente compreender, um dos primeiros pontos para a gente conseguir compreender a história da Grécia Antiga é levando em consideração uma característica geográfica daquela região. Só um momento, gente. Ainda tem gente tentando entrar. E boa noite para quem está entrando agora, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos vendo agora Grécia Antiga, tá bom? Finalizamos Mesopotâmia, os hebreus na semana passada. Sim. Então, uma característica geográfica dessa região aqui, ela é muito importante para a gente conseguir compreender vários aspectos da sociedade grega antiga. E essa característica é justamente em relação à quantidade de montanhas que compõem essa região aqui. Eu trouxe esse mapa e a gente consegue perceber o quanto de planaltos e quanto de montanhas que existem aqui, tá? E, além disso, essa região, ela tinha poucas terras férteis. Então, essas duas características geográficas, elas influenciaram na forma como aquela sociedade ela se organizava, tanto em relação à política, quanto em relação ao comércio, quanto à base da economia, quais atividades que elas mais realizavam para sustentar a sociedade. Todas essas características aqui influenciaram. Porque assim, gente, nós temos uma região que é coberta por montanhas. Quando existem muitas montanhas, isso acaba influenciando na forma como a pessoa, como a sociedade vai utilizar aquele solo, tá? Em alguns momentos, essa presença de montanhas, isso não é para toda a sociedade, tá bom, gente? Mas em muitos casos, a presença de montanhas, ela acaba dificultando a realização da agricultura, tá? Então, aqui na Grécia Antiga, a gente podia perceber isso. E para completar, essa região também era caracterizada por ter poucas terras férteis.
Então, ela já tinha muitas montanhas e, para além disso, as terras elas não eram assim tão ricas como, por exemplo, a gente via na civilização egípcia e em algumas áreas também da Mesopotâmia, tá? Aí é que está a diferença. E essas características, elas são essenciais para a gente compreender todas as lógicas, as dinâmicas, o modo de vida daquelas sociedades, tá? Então, eu acredito que esse aqui seja um dos pontos essenciais para a gente compreender a sociedade grega antiga. Outra característica importante, gente, a Grécia Antiga, ela não era um país. Quando a gente fala de Grécia, a gente não está falando de um território que é governado por uma só pessoa, que comanda todas as pessoas que moram ali, toda a sociedade que vive ali, tá certo? Não era isso que acontecia. O que existia era o mundo grego. E mundo grego é diferente de um país denominado Grécia, que é o que existe atualmente. Naquela época, a Grécia era uma grande diversidade de povos, tá certo? E que tinham cidades-estados diferentes, que tinham governantes diferentes, só que eles compartilhavam a mesma língua. Eles falavam a mesma língua. Então, apesar de terem as suas diferenças do modo de vida, da região que eles habitavam, a forma de governo que eles utilizavam para comandar a sociedade, apesar de todas essas diferenças, eles tinham o mesmo idioma e alguns ou outros costumes parecidos. Por isso que era mundo grego e não um país chamado Grécia, tá? Então, quando nós falamos de Grécia Antiga, a gente está falando desse conjunto de povos que vivia justamente nessa região aqui. Não era só um povo, eram vários povos, tá? Todos eles morando em uma parte específica dessa região aqui, mas com alguns costumes diferentes, mas compartilhando a mesma língua. Então, lembrem-se disso. Quando a gente fala em Grécia Antiga, não estamos falando de um país. Eu trouxe aqui também para a gente essa grande linha do tempo, para a gente visualizar assim de maneira bem geral de que maneira a história da Grécia Antiga ela estava dividida. Nós temos aqui o período pré-homérico, nós temos o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? Não vai ter como eu falar para vocês cada um desses momentos aqui, como cada um deles estava caracterizado. Porque em cada uma dessas épocas aqui, a sociedade ela se organizava de um jeito diferente. Ela tinha formas de política, formas de fazer política diferentes, formas de fazer arquiteturas diferentes, formas de pensar a religião de um jeito diferente. Então, em cada um desses momentos, a sociedade ela se organizava de uma forma distinta, tá? Só que assim, no Enem, a parte que mais cobram é justamente esse aqui, o período arcaico, que é o momento em que surgem várias cidades-estados da Grécia Antiga, e eu já vou chegar nessa parte para vocês, e é um momento em que todas essas cidades-estados elas vão se construir, vão construir suas formas de governo, como que a sociedade vai se organizar. Então, a gente vai focar na aula de hoje nesse momento aqui, tá bom? E como eu falei para vocês, a Grécia Antiga ela foi formada por um conjunto de povos. E esses povos foram os dórios, os eólios, os jônios e os aqueus. Vocês não precisam decorar cada um desses nomes. O que vocês têm que ter em mente aqui é que a Grécia, ela foi uma região que foi formada através da junção de vários povos. Por exemplo, os dórios, eles habitavam essa parte aqui rosa, eles moravam nesse local aqui. Os jônios, eles já moravam nessa região. Os aqueus, nessa aqui. Cada um deles veio de um lugar diferente. Só que quando todos eles se estabeleceram aqui onde está indicando o mapa, eles começaram a compartilhar o mesmo dialeto, a mesma língua, no caso. Em alguns momentos, até mesmo a mesma religião. A religião grega ela é uma das mais conhecidas, por exemplo. Infelizmente, não vai ter como eu trazer aqui para vocês. Mas a mitologia grega, a religiosidade grega, ela foi uma coisa muito rica. E, por exemplo, eles compartilhavam, às vezes, a mesma religião, a crença nos mesmos deuses, mas eram vários povos, tá? E eu quero que isso esteja bem claro para vocês.
Então, quando a gente fala de Grécia, a gente está falando de uma grande cultura que, apesar de ter suas similaridades, nós tínhamos vários povos, tá bom? Morando no mesmo território, povos com origens diferentes, origens distintas, com modo de vida distintos, mas quando eles começam a morar juntos, eles vão começando a ter algumas coisas semelhantes, tá? Trouxe mais esse mapa aqui. Eu gosto desses mapas porque eles mostram bacana onde cada um desses grupos eles estavam localizados, tá? Como eu disse para vocês, a formação da Grécia ela se deu através desse contato de vários povos e de várias culturas, cada um migrando de um local diferente, se estabelecendo aqui. Outra coisa, gente, como eu disse no início da aula, nós temos uma terra aqui que não era muito fértil e também um solo que era composto de várias montanhas. Só que ao mesmo tempo que existia essa dificuldade para a agricultura, por exemplo, a gente tem que lembrar que eles estavam localizados, essa região estava localizada à margem de vários mares importantes para o comércio. Então, o que a gente tem aqui é um povo, uma cultura, que tem como base da sua economia o comércio marítimo, o contato com essas outras culturas, principalmente através das navegações, tá? Existe uma outra civilização que tem um caso parecido com esse, que são os fenícios. Os fenícios, eles foram grandes navegadores, construíram muitas embarcações, e existe sempre isso, tá, gente? Quando o grupo de pessoas mora em uma região que não tem um solo tão fértil, ela vai procurando estratégias para sobreviver. Não necessariamente ela precisa se tornar nômade, ou não necessariamente ela precisa ficar se desgastando procurando técnicas de agricultura. Existem várias alternativas. E aqui, no caso da Grécia, a gente vê como a principal alternativa que foi encontrada para a sobrevivência da sociedade é justamente essa relação com o mar, com o comércio marítimo, tá? Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um Estado unificado. Como eu falei para vocês, atualmente existe um país denominado Grécia, com as fronteiras bem delimitadas, com um presidente, com uma forma de economia, uma moeda específica para fazer as trocas comerciais, as transações comerciais. Só que nessa época aqui que a gente está vendo, na Antiguidade, tudo isso, as questões econômicas, políticas e tudo, eram organizadas de um jeito diferente. Não existia um governante para dar conta e governar todo esse território aqui. Cada um desses espaços aqui, formaram várias cidades-estados. Cada um desses povos organizou uma cidade-estado. Ou seja, é uma cidade independente, uma cidade que tem uma autonomia, que tem um governante, como se fosse aqui eu vou fazer essa analogia, gente, mas não, eu sempre faço, na verdade, mas percebam a diferença, tá? A gente pode pensar que isso aqui seria um grande país e cada um desses espaços uma cidade-estado. Só que cada cidade-estado tem o seu governante único, diferente da forma de governo que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que é um presidente. Aqui não era isso que acontecia. Mas nós já vimos essa característica da cidade-estado. Eu acho que eu já falei com vocês, expliquei bastante isso. E a gente tem que lembrar que a Grécia, ela era composta dessa forma, de cidades-estados. Seu território era, de fato, ocupado por várias cidades autônomas, tá? As cidades autônomas eram chamadas de polis. Cada uma delas com a sua própria organização social, religiosa, política e econômica. As principais cidades-estados que existiram na Grécia Antiga foram Esparta e Atenas. E aí nós vamos ver daqui a pouco as principais características dessas duas cidades, tá? Alguém ativou o áudio aí do nada. Gente, tá normal agora? Ainda tá falhando aqui a conexão? Tá tudo certo para vocês? Tá normal. Que bom. Que bom, gente. Qualquer errozinho me avisem, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, essa Grécia Antiga, ela era organizada em várias cidades-estados, tá? Que eram núcleos autônomos. Só que, assim, quando esses povos
eles começaram a fazer as primeiras ocupações nesse território aqui, a organização deles de primeira não foi em cidade-estado, tá? Essa organização inicial, antes do surgimento das polis, antes do surgimento das cidades-estados, era de outra forma. Elas eram chamadas de genos. O que eram as genos? Alguém ativou o áudio? Tá, obrigada. Sim. No momento inicial da ocupação do território, essa sociedade ela era organizada em genos. O que eram genos? Eram pequenas comunidades onde os seus membros acreditavam descender de um mesmo ancestral, ou um herói, ou um deus, ou até mesmo algum familiar que foi importante de alguma forma. Então, nós temos no início daquela sociedade, no início da Grécia, o território ocupado e organizado em genos, tá? Que eram como se fossem pequenas cidadezinhas, pequenas vilas ainda muito pequenas. Porque no início da ocupação, eu até trouxe essa imagem aqui para a gente poder visualizar melhor. No início da ocupação desse território, ainda haviam poucas pessoas, tá? E por serem poucas pessoas, então elas se organizavam nessas genos, tá? E aí, no decorrer do tempo, quanto mais vai crescendo o número de pessoas naquela sociedade, vai também mudando a forma de organização daquele território, a forma de organização do governo, da política. Tudo isso vai mudando no decorrer do tempo, quando a quantidade de pessoas vai aumentando naquela região. Então, inicialmente, nós tínhamos as genos, antes das cidades-estados, tá? E aí, a sociedade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar justamente nessa organização que nós temos aqui, da cidade-estado. Núcleos autônomos, cada um desses núcleos organizados e governados por um governante, tá? Essas cidades-estados, elas eram compostas por 3 elementos. Elas tinham um espaço agrícola, ocupado e explorado por famílias camponesas, que possuíam a propriedade individual da terra e de onde tiravam a sua subsistência. Existia também um núcleo urbano e existia a acrópole, tá? Já vamos ver cada um desses espaços. Então, a polis grega, gente, ela tinha essa configuração aqui. Nós tínhamos um espaço rural, onde ficavam os camponeses, os pequenos agricultores. Mas lembrem-se, não era nada muito grande, porque a região não era tão rica em terras férteis, tá? Então, nós tínhamos esse espaço agrário, mas o principal era para cá, nesse setor urbano, tá? Então, nós tínhamos o espaço agrário, e bem aqui essa área urbana, e bem aqui a acrópole. Tá? A parte mais alta da cidade era chamada de acrópole. Ela funcionava como um centro religioso e de defesa. Na Acrópole de Atenas, por exemplo, foram construídos importantes edifícios, como o Partenon, templo dedicado à deusa Atena. Então, essa parte aqui da cidade-estado, da polis grega, era uma das partes mais importantes. Era a parte mais alta da cidade, é onde ficavam os templos religiosos, tá? Então, era também uma forma de mostrar a grandiosidade justamente desses deuses, tá, gente? Por isso que ela ficava na parte superior. Na cidade-estado também existia a ágora, ou a cidade baixa, que era a parte da cidade que funcionava como lugar de reuniões e de centros comerciais. Era onde as pessoas iam, onde a sociedade ia, e existiam, por exemplo, as discussões políticas, tá? Só um momentinho. O que nós não tínhamos aqui? A gente não precisa, mais uma vez, decorar cada um desses pontos aqui, tá, gente? É só para a gente poder compreender que essa cidade, ela era pensada toda de uma forma para poder pensar a política, para pensar essas discussões políticas. A Grécia Antiga, gente, e fazendo uma relação com a filosofia agora, ela foi um espaço onde surgiram
vários filósofos, várias pessoas importantes, indivíduos importantes para os conhecimentos de matemática, de filosofia, enfim, de várias ciências que nós conhecemos hoje. Então, a Ágora, por exemplo, ela foi um espaço importante porque várias pessoas iam para lá para ficar discutindo coisas de política, coisas de ciência, de matemática, enfim. Então, a Grécia ela tinha muito essa característica, isso era muito forte. Então, muito do que a gente conhece hoje, por isso que eu estava falando para vocês no início da aula, muito do mundo que nós conhecemos hoje tem uma forte influência desse momento aqui. As bases da nossa filosofia, gente, elas foram construídas na Grécia Antiga. A forma como nós pensamos a ciência, a forma como nós estamos, ela querendo ou não, tem uma base desse momento aqui. A pesquisa, por exemplo, a pesquisa científica, ela tem essas características de comprovar, de ser fiel aos fatos, tudo isso, certo? E tudo isso teve forte influência do que estava sendo construído aqui nessa época, na forma como os moradores da Grécia Antiga pensavam o mundo, entendiam o mundo ao seu redor. Então, existe essa forte influência hoje do que a gente entende de filosofia, do que a gente entende por conhecimento, tá bom? Então, essas são as características gerais desse grande território. E agora eu vou mostrar para vocês como era o caso específico de Atenas e de Esparta. Foram as duas principais cidades-estados gregas e elas foram totalmente diferentes uma das outras, tá? E, enfim, cada uma delas contribuiu imensamente para o que nós somos hoje também e também para a cultura daquele momento, para a antiguidade clássica, tá? Em relação a Atenas, eu trouxe aqui. Vocês ainda estão aí, gente? Estão presentes? Estão acordados? Estou aqui. Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim. Que bom. Sim. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, a Grécia Antiga ela era formada por um conjunto de povos, tá? E cada um desses povos formou uma cidade-estado. Algumas importantes, outras nem tão importantes. No caso de Atenas, ela foi fundada pelos jônios, por volta do século X a.C., numa colina a poucos quilômetros do mar. Como a região possui bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. É aquela coisa, né? Muitos planaltos, uma dificuldade de realizar agricultura, poucas terras férteis. Então, a alternativa aqui é justamente o comércio marítimo. Então, a base da economia de Atenas era essa. Inicialmente, a sociedade ateniense era governada por aristocratas, também chamados de eupátridas. Isso aqui é muito importante, gente, porque a organização social de Atenas, porque assim, a gente fala de política, a gente fala de democracia, daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre a democracia, mas existiam muitas classes em Atenas, só que nem todas poderiam ter privilégios. Privilégios nessa época aqui era uma coisa de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, tinham a oportunidade de participar das discussões políticas, tinham a oportunidade e o direito de escolher seus representantes, ou então tinham a oportunidade de ter uma vida digna, por exemplo, tá? Então, era uma sociedade que dava privilégios a poucas pessoas, ainda que fosse uma democracia, como a gente vai ver já já, tá? Mas, inicialmente, essa sociedade ela era governada por aristocratas, também chamados de eupátridas. Os eupátridas, eles eram grandes proprietários de terra. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros que haviam fundado a cidade, e acreditavam que eram os melhores. Daí vem o termo aristocratas. Aristóis significa justamente os melhores. Então, inicialmente, a sociedade ateniense, ela tinha como as principais pessoas os eupátridas. Eles eram os melhores, eram as pessoas que tinham as melhores terras, as melhores e as maiores terras. E lembrando, já não existia muita terra fértil naquela época. E as poucas que existiam eram todas do controle justamente desses eupátridas aqui.
Eram pessoas que descendiam dos jônios, tá? Que eram justamente aqueles que tinham formado a cidade de Atenas. Então, eles acreditavam que descendiam dessas pessoas. Por isso, eles se consideravam tão bons e melhores do que os outros. Além de controlarem as terras mais férteis, os aristocratas detinham poder político e militar em Atenas. Então, era muito privilégio acumulado num grupo de pessoas só, tá? Além dos eupátridas, quem é que mais vivia naquela sociedade ateniense? Grande parte da população ateniense era formada por pequenos proprietários de terras. Suas terras geralmente eram poucos férteis e eles viviam em condições difíceis, tá? Então a maioria da população, ela não tinha acesso a uma boa propriedade de terra. Justamente porque todas essas terras boas, essas terras férteis, que já não eram muitas, eram todas concentradas na mão dos eupátridas, tá? E o restante da sociedade que se virasse para encontrar alternativa de sobrevivência. Os proprietários não podiam participar das decisões políticas. Além disso, quando não conseguiam pagar suas dívidas, eram obrigados a entregar suas terras, ou eram escravizados pelos aristocratas, tá? Então, só quem tinha direito a essa participação política aqui, nesses momentos iniciais de Atenas, e eu acho que é importante eu falar uma coisa para vocês, que a gente tem que pensar a história de Atenas de uma forma assim. Ela começa, por exemplo, numa aristocracia, num governo de poucas pessoas, depois a sociedade vai começando a se mobilizar, aquele grupo que não tinha tantos direitos começa a se mobilizar para exigir que tivessem também participação política, até que chega no momento da democracia, tá? A democracia, ela não vai surgir assim de uma hora para outra, gente. E também não é igual à democracia que nós conhecemos atualmente. Mas o que a gente precisa entender inicialmente é isso. A sociedade ateniense, ela começa inicialmente como um governo de poucas pessoas. Poucas pessoas podiam e tinham o privilégio de participar da política. E assim, galera, as decisões, as discussões políticas na Grécia Antiga eram algo super valorizado. As pessoas, elas gostavam, elas achavam importante ficar discutindo coisas de filosofia, de política. Agregar esse tipo de conhecimento era algo fundamental para aquela sociedade, tá? Era como se fosse um sinônimo, assim, de prestígio, a pessoa ter condições de participar dessas discussões, de poder estar na ágora. A ágora era aquele espaço importante para essas pessoas. Mas não era todo mundo que poderia estar ali. Os pequenos proprietários, por exemplo, eles não tinham esse privilégio de falar sobre quem eles achavam que seria o melhor governante da sociedade, ou então falar que não estavam de acordo com a organização dos representantes, da política. Não era assim. Era realmente algo de poucos. Outro grupo social era formado pelos comerciantes e pelos artesãos, como ceramistas, ferreiros e tecelões. Apesar de sua importância econômica, esse grupo também não tinha participação política na sociedade ateniense. E havia também uma grande parcela da população formada por escravos. Eles podiam ser prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas. Esses dois tipos de escravidão eram muito comuns nessa época que a gente está vendo aqui. A escravidão por dívida e a escravidão por guerra. Então, uma pessoa perde uma guerra para o seu rival, ela se torna automaticamente uma escrava. Se ela não for morta, ela se torna uma escrava. Ou então, essa pessoa começa a acumular muitas dívidas, não consegue pagar pelos seus mantimentos, não consegue pagar pelas comidas que ela precisa para sobreviver, e aí começa a pedir dinheiro emprestado. Dinheiro não, mas começa a pedir recursos emprestados. E aí ela começa a acumular um monte de dívida, não consegue superar essas dívidas, e aí ela meio que precisa de uma proteção de outra pessoa, de um outro indivíduo que tem mais riquezas para conseguir sobreviver. Então ela se torna escrava justamente para conseguir sobreviver diante de todas essas dívidas que ela tem. Em troca do perdão de todas essas dívidas, ela se torna escrava, tá? Então eu trouxe aqui, gente, esse esquema. Diga.
Existiam muitas, É isso. existiam muitas penalidades, gente, e as pessoas, elas não tinham muito esse poder de decisão. Ah, se eu não conseguir, eu vou fugir, por exemplo, para outro local. Isso não era muito fácil, não era muito provável de acontecer. A pessoa, ela poderia ser presa, ela poderia ser morta. Isso era uma das alternativas principais para essa questão das dívidas, tá, gente? Só que isso ia mudando muito com o governo. Um governante poderia falar, ah, não, quem não conseguir pagar suas dívidas, sei lá, vai ser morto, ou então vai ser escravizado. Isso dependia muito de quem estava no poder. Mas, de maneira geral, a pessoa ela não tinha uma boa alternativa para tentar se livrar de todos esses problemas que ela tinha na vida dela por causa de dívidas, tá? Era mais ou menos assim. Eu trouxe aqui, gente, um esquema mais ou menos de como era organizada a sociedade ateniense. Nós tínhamos os eupátridas, que eram os grandes proprietários. Nós tínhamos os georgóis, que eram os pequenos proprietários, que eu falei para vocês ainda agora. Tinham os demiurgos, que eram comerciantes. Tinham os tetas, camponeses sem terra. Tinha os tequinais, que eram os tetas, camponeses que não tinham terras e que viviam do artesanato, e os metecos e os escravos. Os metecos eram os estrangeiros. Ainda tem isso, gente. Vocês perguntaram agora a pessoa como é que ela pode se livrar de uma dívida. E eu falei que ela poderia, sei lá, fugir para um outro local, morar em um outro local para fugir daquela sociedade, para não ser morta ou escravizada. Dependendo do lugar que ela fosse, ela também não teria um tratamento tão bom assim. Porque nessa época aqui, gente, havia uma grande aversão ao estrangeiro, às pessoas estrangeiras. Então, além dos comerciantes, dos pequenos proprietários e dos escravos não poderem participar das decisões políticas e das discussões políticas, os estrangeiros também não podiam participar. Nesse momento aqui, gente. Então, havia essa aversão ao que era de fora, ao estrangeiro, tá? Isso era muito forte nessa época aqui. A gente viu aqui que existiam muitas desigualdades na sociedade ateniense. E grande parte daquela população não tinha acesso a direitos que os eupátridas tinham, e nem ao mínimo de direito que eles tinham. E aí acontece que essa sociedade, a população, no decorrer do tempo, começou a pensar, isso não está certo. Eu não quero continuar vivendo assim. Eu quero participar também das decisões. Eu quero conversar com os meus amigos na Ágora, sem ter que ficar pensando nas dívidas que eu tenho que pagar, ou se eu vou ser escravizado no outro dia, ou então se eu vou ser morto por não ter conseguido pagar uma dívida. Eu quero ter o privilégio de poder conversar sobre política, que era algo tão forte naquela época. Então a sociedade começou a pensar que existiam muitas desigualdades naquele momento. E aí ela começou a mobilizar, a criar várias mobilizações, exigindo mais direitos e mais participação na economia e também na política, tá? Então, as grandes desigualdades sociais em Atenas fizeram com que as camadas mais pobres se revoltassem, exigindo mudanças. Os pequenos proprietários que participaram das guerras adquiriram maior prestígio social. O que é isso aqui, gente? Nós tínhamos um grupo de pessoas que estava sempre participando do exército, tá? E querendo ou não, naquela época, tu estar no exército te dava um pouquinho assim de prestígio. Não era muito, mas tu tinha um pouco de prestígio em comparação ao restante da sociedade. Então, aqui no caso de Atenas, um grupo de pessoas que estava participando do exército começou a organizar mobilizações, começou a movimentar a sociedade, tentar conscientizar a sociedade de que aquela realidade não era melhor para eles. E aí eles começaram a reivindicar a participação em todas as decisões daquele momento, e eles começaram a pegar apoio de outras camadas da sociedade. Começaram a construir alianças, reivindicando todas essas questões, tá? E aí eles
esse grupo de pessoas conseguiu o apoio dos artesãos, dos comerciantes, e aí todos eles começaram a lutar por uma distribuição de terras mais justa, pela abolição de suas dívidas. Porque as dívidas, a gente pode pensar que era uma das principais causas de declínio social naquela época, tá? A pessoa se tornaria escrava, por exemplo, por dívidas, era uma das formas de se tornar escravos. E aí, diante de todas essas mobilizações, de todas essas movimentações, o tempo é tão rápido. Diante de todas essas mobilizações, por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o governo de Atenas. E aí ele fez várias mudanças no sistema político daquela polis. E foi a primeira forma de governo em que todos os cidadãos começaram a participar dos assuntos da cidade. Então, Clístenes, ele foi uma pessoa fundamental aqui para a história política de Atenas, porque foi ele justamente que criou essa ideia de democracia. Antes dele, todos os governos que estavam ali em Atenas, ou eram governos aristocratas, ou eram governos oligárquicos, ou então governos tiranos. Governos aristocratas, como eu falei para vocês no início da aula, aquelas pessoas que se acham as melhores, tá? Muito parecido com oligarquia. Oligarquia é um governo de poucas pessoas podem participar das decisões políticas. Só quem tem as melhores terras, só quem tem o controle do comércio, por exemplo, só quem é mais rico, ou então descende de alguém importante daquela sociedade. Então, até esse momento aqui de Clístenes, toda a sociedade ateniense tinha se organizado de forma que só algumas pessoas tinham direitos políticos. E aí ele vem, porque ele conseguiu muito apoio popular, através de todas aquelas reivindicações sociais, populares que começaram a surgir, e aí ele cria uma nova forma de governo, que é justamente a democracia. E aí o que era a democracia de Clístenes? Quais eram as suas principais características e como ela era organizada? Os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, que era chamada de Eclésia também, era onde votavam as leis, era onde eram escolhidos magistrados, e era onde se decidia onde e com que gastar o dinheiro público. Isso é um grande avanço para aquela época, tá, gente? Porque para quem não podia participar de nada, agora tendo essa oportunidade aqui, né, já é uma grande coisa. Da Assembleia do Povo, participavam todos os cidadãos de Ateniense. Só que aí eu deixo um questionamento importante para vocês. Quem eram os cidadãos atenienses naquela época? A gente viu aqui que um grupo de pessoas, na verdade, que a sociedade começou a se mobilizar exigindo direitos de participação política. Eles conseguiram isso através das reformas de Clístenes, que falavam justamente sobre a democracia, que é um governo de todos, em que todos podiam participar. Isso num papel, gente, porque na prática, a democracia não era de todo mundo. O ser cidadão em Atenas não era para todo mundo, por exemplo, como nós temos atualmente. Apesar de todos os problemas com a nossa democracia, nós temos uma grande participação em comparação à Grécia Antiga. A sociedade tem uma grande participação. As próprias eleições são um exemplo disso. Mas nessa época aqui, só podia participar das decisões na democracia homens que fossem de Atenas, que não fossem estrangeiros, que fossem livres, que fossem maiores de 18 anos, que fossem filhos de pais atenienses. Então, tinha uma série de coisas para que essas pessoas pudessem ser cidadãos, ou seja, que pudessem participar da democracia. Mas várias outras pessoas continuaram sendo excluídas desse processo, tá? Como as mulheres, como os estrangeiros. Então, ainda que a ideia de democracia ela tivesse surgido aqui e fosse um grande avanço para a sociedade daquela época, muitas outras pessoas da sociedade, muitas outras camadas e grupos da sociedade continuavam não tendo a oportunidade de participar dessas discussões, tá? Outra coisa da democracia
dos órgãos da democracia feitos por Clístenes foi o Conselho dos 500. Era um conselho que preparava os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Esse conselho era formado por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anualmente, de modo que tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de ser eleitos. Mais. Ai, gente, peraí. Cadê? Sim, então nós tínhamos essa organização aqui da democracia, tá? A gente tem essa ideia de que todos podiam participar, que era um governo de todos, existia uma Assembleia do Povo, existia um Conselho de 500, isso foi um grande avanço, sim, para aquele momento, mas muitas outras pessoas ainda estavam de fora desse sistema, tá? Outra coisa criada por Clístenes foi o ostracismo, gente, muito importante isso aqui. O ostracismo consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Então, qualquer pessoa que, de certa forma, por exemplo, fosse uma oposição ao governo, ou então fosse, de certa forma, uma ameaça para aquela organização de política daquele momento, seria expulsa da cidade. Era como se fosse alguém que estivesse fazendo, entre aspas, algum tipo de baderna, e aí a sociedade se reunia, existia uma votação, e aí existia como se fosse um júri, alguma coisa assim, mais ou menos. E aí o juiz falava, quem decide que essa pessoa tem que ser expulsa? Aí, levando em consideração quantas pessoas queriam que a pessoa fosse expulsa ou não, ela ia sair ou não da cidade, tá? Então, nós tínhamos essas principais características aqui nesse sistema, tá? Mas não se pode esquecer, no entanto, de que a democracia ateniense, apesar de, no papel, ser uma ideia de governo para todos, na prática não era assim. Os escravizados, as mulheres, os estrangeiros não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham o direito de participar da política, tá? Eu acredito, gente, que em relação à história política e à sociedade de Atenas, o principal que a gente tem que entender é isso aqui. E a gente precisa também fazer essa conexão de passado e presente. Que é assim, a democracia ela surge justamente nesse momento. Essa ideia de participação popular, essa ideia de cidadão, vai tudo ser construído nessa época aqui, nesse espaço. É aquilo que eu falei para vocês. Atenas era um espaço que valorizava muito as discussões políticas, os debates políticos. Então, tudo isso começou justamente nesse contexto, tá? Para que a ideia de democracia está ligada com essa ideia de discussões, de debates, tudo isso por conta dessa valorização da política. Mas ainda assim, existiam muitas pessoas excluídas. Grande parte da sociedade, apesar de todas as reivindicações e de todas as conquistas, grande parte da sociedade continuava sendo excluída deste processo aqui, tá? Mas ainda assim, não deixa de ser um evento importante para a história até do mundo contemporâneo, do que a gente vive hoje. Beleza? De Atenas, as principais informações são essas aqui, galera. A outra cidade-estado que a gente vai ver, que horas são? Dá tempo, acredito que dá tempo. A outra cidade-estado mais importante daquela época da Grécia Antiga foi Esparta. E ela se organizava de um jeito completamente diferente de Atenas. Enquanto em Atenas as pessoas valorizavam a política e as discussões políticas, aqui em Esparta o que era valorizado eram as guerras, era a pessoa se irritar. Então, a sociedade espartana era uma sociedade extremamente militarizada. E desde crianças, as pessoas aprendiam a valorizar essas ações militares, a guerra, tudo isso. Então, a gente já tem aqui uma grande diferença entre as duas cidades-estados. Esparta era muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Ela estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. A cidade foi fundada pelos dórios.
de todos aqueles povos que ocuparam a Grécia na antiguidade, os dórios eram os mais guerreiros. Eles, inclusive, foram um povo que fez com que muitas pessoas ficassem sentadas quando eles chegaram. Que era a guerra, valorizava os confrontos. Então, naquele momento inicial de ocupação do território grego, quando os dórios chegaram, todo mundo ficou morrendo de medo deles, porque o povo gostava de guerra mesmo. E Esparta é uma cidade que vai surgir justamente dessa tradição de valorizar a guerra, de valorizar pessoas guerreiras, tá? Desde o começo de sua história, Esparta mais parecia um acampamento militar. Era exatamente isso que acontecia. Segundo o historiador Heródoto, o lema dos espartanos era: não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firmes em seus postos e neles vencer ou morrer. Ou seja, tu é treinado uma vida inteira a valorizar a guerra, a valorizar essa militarização, tá? E tu vai levar isso para todas as áreas da tua vida. Tudo tu vai levar em consideração que tu tem que estar ali, persistindo, porque é uma guerra. Tudo acontece dessa forma aqui. A educação espartana era extremamente importante para construir todos esses indivíduos que valorizavam a guerra. E isso começava justamente na família, especialmente com a mulher espartana. A mulher espartana era educada para fornecer filhos saudáveis ao Estado. Quando nascia uma criança, sendo ela do sexo feminino, não havia nenhuma solenidade especial. Ou seja, se a pessoa tivesse uma filha, ela não ia ser nem um pouco importante para aquela sociedade. Caso fosse do sexo masculino, já era feita toda uma festa, porque só os homens poderiam participar do setor militar naquele espaço, naquela cidade. E o militar, o espaço militar, era o que caracterizava toda a lógica da sociedade espartana. Então, toda vez que uma mulher ficava grávida, tinha toda essa coisa, não, tem que nascer homem, para que possa ser educado para ser um grande militar, um grande guerreiro. Só que além de ser homem, ele não precisava, ele não era para ele ser qualquer homem. Ele precisava ter uma boa condição física, ele não podia ter nenhuma deficiência, seja, enfim, não podia ter nenhum tipo de deficiência. Se ele nascesse com alguma característica assim, de deficiência física, ele era sacrificado. Ele não ia ser importante para aquela sociedade. Então, ele era, no exato momento, excluído e exterminado de alguma maneira, tá? Então, era importante, diga. Eu acho que não existia essa alternativa, mas eu não tenho como te confirmar isso. Mas eu acho que não existia porque a educação, como eu falei aqui, Esparta era como se fosse um grande acampamento militar. Então, é até difícil para a gente imaginar isso, porque na sociedade, por exemplo, a gente cresce, é ensinado a ir para a escola, para ter um emprego, para ter dinheiro. Aqui nessa época, as pessoas eram ensinadas, principalmente os homens, que eles precisavam aprender a usar as armas, que eles precisavam saber se defender, e isso era muito forte. Então, acredito que a pessoa que não quisesse se incluir nessa lógica, de alguma forma, ela é esmagada, focada. Poderia ser morta ou expulsa, eu acredito. Mas eu não tenho como te confirmar isso é um raciocínio meu. Mas é um bom questionamento, porque o que acontecia com quem não, por exemplo, não nascia em condições de exercer essas atividades? Eu não acredito que ela fosse morta assim automaticamente, mas ela não teria muitas condições assim de ter uma boa vida na cidade, não ia poder participar de muitas atividades, então ela seria totalmente excluída, né? Como eu estava falando aqui, sendo fisicamente perfeito, o menino era levado aos 7 anos. Gente, a pessoa completava 7 anos de idade e era levada pelo Estado, ou seja, pelo governo, a uma escola militar,
onde nessa escola a pessoa desenvolvia suas habilidades para se tornar um soldado. A partir dos 12 anos, como treinamento, os meninos eram submetidos às mais diversas provas de resistência. Aos 18, iniciavam eu acho que eu falei errado a idade aqui. Mas, enfim, aos 18 anos iniciavam treinamentos militares, mas só aos 30 anos eram considerados soldados e cidadãos com direito a voto, tá? Então, tu ter esse privilégio de participar da vida militar também era uma espécie de privilégio político que tu ia ter na sociedade, já que tudo girava em torno dessa formação militar, dessa formação para a guerra, para se tornar um soldado, um grande guerreiro. Então, era mais ou menos isso. Então, partindo dessas características de uma grande sociedade militar, como é que a política era organizada aqui? Politicamente, Esparta também era bem diferente de Atenas. Os principais órgãos do governo espartano eram a Gerúsia, um grupo formado por 30 anciãos, com mais de 60 anos, do qual faziam parte 2 reis. Eles decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra, então tudo girava em torno disso, tá? Existia também a Ápela, que era uma assembleia formada por cidadãos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais, votava sem discutir as propostas da Gerúsia e geralmente concordava com elas. E o Eforato, um órgão formado por 5 membros, eleitos por 1 ano. Eles convocavam as tropas em caso de guerra e podiam convocar também a Ápela e aplicavam as decisões da Gerúsia, tá? Então, o que nós tínhamos aqui era um sistema de governo, um sistema político, em que nós tínhamos no topo de todas as decisões os anciãos, as pessoas mais velhas, eles que organizavam as leis, pensavam quais leis seriam criadas e decidiam ou não qual rumo a sociedade tinha que tomar caso acontecesse alguma guerra. Então, eram as principais pessoas das decisões políticas aqui. Logo abaixo, nós tínhamos uma assembleia formada por cidadãos, tá? Eles, de certa forma, também contribuíam com as discussões da Gerúsia, mas o que eles só faziam aceitar tudo que era decidido pelos anciãos, tá? E abaixo estava o Eforato, que era um órgão que elegia 5 membros por ano, nesse tempo de 1 ano, tá? Então, eles já faziam uma coisa mais, como está dizendo aqui, convocavam as tropas, e aí pediam também o auxílio da Gerúsia e da Ápela para resolver essas questões de guerra, tá, gente? Então, tudo aqui era pensado para resolver todas as problemáticas e todas as coisas que tinham a ver com guerra, com confronto. Então, toda a política de Esparta era pensada através disso. E a sociedade espartana, ela estava organizada da seguinte forma. Tinham os espartanos, que descendiam diretamente dos dórios, tá? Que era aquele povo que formou a cidade de Esparta. Somente eles tinham direito à cidadania e somente eles possuíam as melhores e maiores terras e poderiam ocupar cargos políticos e militares. Então, nós já temos aqui um grupo extremamente privilegiado em Esparta, que são justamente os espartanos. Abaixo deles estão os periecos, que eram homens livres, porém sem direito à cidadania, ou seja, eles não eram escravos, mas também não eram pessoas que podiam participar das discussões políticas, tá? Porque não eram descendentes dos dórios, por exemplo. Eles viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, ao comércio ou ao cultivo de uma pequena propriedade. E, por último, existiam os ilotas, que eram descendentes dos messênios. Os messênios, eles também foram um dos povos que formaram a sociedade grega, tá? Lá no início da história grega. Os ilotas eram de propriedade do governo e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em suas propriedades. Acredito que tenham sido, por exemplo, uma espécie de escravos, tá? Os ilotas. Então, nós tínhamos uma sociedade aqui, eu acredito que, em comparação a Atenas, a gente vê uma grande diferença, tá, gente?
Porque em Atenas já houve toda essa mobilização para que toda a sociedade pudesse participar da política, pudesse participar das discussões. Aqui, como a coisa ela estava direcionada para a guerra, para uma área militar, existiam outros critérios de tu ser um cidadão, que eram diferentes de Atenas. Em Atenas, tu tinha que ter uma quantidade de dinheiro tal, tu tinha que ser homem, tinha que ter nascido em Atenas, tinha que ter isso e aquilo. Aqui, a pessoa, além de de ter que ter nascido em Atenas, em Esparta, ela precisava, por exemplo, ter um bom condicionamento físico para ela poder participar da vida militar. Então, tu ter esse acesso à vida militar e condições de participar das guerras te tornava uma pessoa com muitos privilégios. Então, a gente tem aqui uma organização completamente diferente de Atenas, né? Enquanto uma valoriza, tem essa tradição de valorizar o discurso, de valorizar a palavra, gente. Aqui nós já temos uma questão do físico mesmo, de participar da guerra. Então, eu acredito que seja basicamente isso, tá, gente? Desculpem eu ter falado muito rápido, mas é porque, como eu disse para vocês, eu estava um pouco preocupada com o andamento do nosso conteúdo. Então, eu tive que trazer algumas coisas aqui para vocês, muito pinceladas, tá? Mas eu recomendo para vocês que, em algum momento, vocês possam pesquisar, por exemplo, sobre a participação das mulheres e das crianças nessas duas cidades-estados, que não deu para eu trazer aqui para vocês. Apesar das mulheres, por exemplo, não poderem participar da vida política, tanto em Atenas quanto em Esparta, elas tiveram uma contribuição naquela sociedade. Elas, de certa forma, elas tinham essa participação indireta na política. Elas não estavam lá decidindo quem poderia ser o governante, quais poderiam ser as leis, mas ainda assim elas contribuíram, por exemplo, na economia, ou então na cultura de uma maneira geral. Então eu recomendo para vocês que vocês, em um outro momento, pesquisem um pouco sobre isso, sobre a participação das mulheres, pesquisem também em relação à mitologia e à filosofia grega. Na verdade, vocês já devem estar vendo isso com a outra professora, né? Com a Gabi, eu acho que é Gabi o nome dela, de filosofia. Sim. Me corrijam se eu estiver errado. Pois é. Então, eu quero que vocês sempre façam essa conexão. Eu falei várias características aqui para vocês hoje, mas o que a gente precisa entender, assim, de maneira geral? A Grécia não era um país na antiguidade, era um território formado por vários povos, tá? Além disso, não era um país com um só governante. A Grécia Antiga ela era caracterizada por ser formada por cidades-estados. Então, cada cidade-estado era um núcleo autônomo com um governante. A outra coisa que nós precisamos lembrar, as duas cidades-estados mais importantes foram Atenas e Esparta. Atenas foi justamente o berço da democracia, com todas as reformas de Clístenes, e também outros representantes políticos após Clístenes, que também fizeram outras coisas, também colocaram outras características, outras reformas na democracia, tá? Mas um dos principais foi ele. Então, nós temos aqui essa ideia de um governo do povo, em que todos têm que participar, mas sempre lembrando que na prática não era isso que acontecia. E aí, em Esparta, nós já temos algo diferente. Nós já temos a política caracterizada por uma tradição militar, uma valorização da guerra. Então, eu acredito que esses são os principais pontos que a gente tem que entender aqui. Apesar de todas as diferenças entre todas essas cidades-estados, o mundo grego, ele tinha essas características gerais, tá bom, gente? E o principal, eu acredito que o que mais cai aqui no Enem, através das questões que a gente vê, é justamente esse conteúdo aqui, tá bom? Já falei demais. Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Estão tão quietinhos hoje. Alguma dúvida, gente? Entendi, foi tudo. Quê? Professora, é para pesquisar a Entendi, participação foi tudo. da criança na sociedade de Esparta e Atenas.
Isso, eu sugiro para vocês pesquisarem depois sobre a participação da mulher na Grécia Antiga, Mais, né? como é? Vejam mais a fundo também em outro momento sobre a democracia, sobre as reformas dos governantes, as reformas que eles fizeram para Filosofia sempre. grega também, né? Quê? Mitologia e filosofia grega. Isso, exatamente. A gente tem que estar sempre fazendo essas conexões, tá, gente? Que o Enem, ele cobra justamente isso. Coloca um texto grande, que às vezes é um texto de filosofia, mas que vai ser importante para ti responder uma questão de história. Eu recomendo que vocês façam isso depois, porque, infelizmente, não tem como eu trazer aqui tudo detalhado. Mas... Seu áudio tá dando erro. Quê? Seu áudio tava falhando. Ah, eu Tá acho que dando alguém... erro o seu áudio, professor. Gente, deve ser de novo. Eu vou finalizar por aqui, então, tá bom? Já que a internet está me boicotando muito hoje. Professora, você tá na lua, hein? Como é Tô. que é? Tá Aham. no espaço? Exatamente. Minha vida tá Professora, assim agora, no mundo da lua. pergunta. Então, eu posso caracterizar Esparta como uma cidade da Grécia Antiga que tinha essa questão da valorização militar, né? Exatamente. Isso. E eu queria só que a senhora me dissesse como um ponto-chave para me caracterizar Atenas. Atenas, democracia e valorização das discussões políticas, tá? Tá. Era algo bom, por exemplo, era um sinônimo de prestígio a pessoa viver na praça só conversando sobre política com seus amigos. Mas não era todo mundo que tinha esse privilégio. Porque, por exemplo, os camponeses eles tinham que estar trabalhando, não tinha como eles estarem lá participando de discussões, eles tinham outras coisas para fazer. Então, eles não eram valorizados. A pessoa era valorizada. Oi. Diga. E era uma tradição militar em Esparta e uma tradição em Atenas voltada assim para Professora, os então quer dizer debates que os políticos. espartanos só ligavam pra guerra? Era praticamente isso. Eles viviam para a guerra, tudo era em torno da guerra. Era como se fosse um grande acampamento militar, a sociedade. Todas a arte de Esparta, os vasos que foram feitas e todas as arquiteturas, as pinturas, elas todas retratam sempre várias cenas de guerra, por exemplo. Porque tudo girava em torno disso. Entendeu? É exatamente isso, gente, que a gente precisa entender. Tá? Tá ok, professora. Boa noite. Obrigada. Valeu, gente. Vou finalizar por aqui. A gente se encontra daqui a 2 semanas, tá? Depois eu mando um materialzinho para vocês com algumas questões. Tá ok. Boa noite, até mais. Boa noite.